tá? E aí a gente entra agora na parte das comissões de ética. É o último momento aí do decreto 171/94, e que vem estabelecer as comissões de ética previstas aí, e que no outro decreto que a gente vai ver daqui a pouco, o decreto 6029, a gente vai ver que é estabelecido melhor, é falado melhor sobre essa comissão de ética, mas aqui já traz algumas informações. Essa parte final também tem umas coisas interessantes que eu vou destacar com vocês, que vocês precisam ter destacado aí no material para um futuro estudo. Vejam só, inciso 16. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Vamos por partes. Primeira coisa, vamos entender quem é que tem que ter uma comissão de ética, tá? Para isso, eu vou abrir um slide em branco para a gente, porque muita gente ainda não viu administrativo, quem não viu às vezes não lembra, para a gente entender o que é essa administração direta e o que é a administração indireta. No nosso caso aqui, a gente só está falando da União. Então, na administração direta, nós temos a União, estados, Distrito Federal e municípios. Eu só quero falar da União, tá? Não, porque o decreto é da União. Essa União, ela se subdivide em administração indireta. Então, aqui nós temos a administração indireta. Quem é a administração indireta? Aí a União, ela pode criar suas autarquias. Isso. Autarquias. Fundações. Vamos chamar só de fundações, tá? Que aí a gente generaliza. Empresa pública. Isso. Empresa pública. E sociedade de economia mista. Tem o terceiro setor, mas o terceiro setor não entra aqui, porque o terceiro setor é um outro setor, não é a administração pública. Não que ele não tenha que agir dentro da ética, né? Mas, assim, até aqui tudo bem. Nós temos a administração direta, a administração indireta. A direta é a cúpula do governo. É União, Estado, DF, municípios. A indireta são pessoas jurídicas que cada um desses pode criar, mas aqui só estou me referindo à União, porque é o nosso objeto de estudo. Então, são pessoas jurídicas que cada um desses pode criar para poder agir. Então, por exemplo, quando eu falo de autarquias, eu tenho, por exemplo, a UFBA, o próprio INSS, que a União criou. Né? Quando eu falo, por exemplo, sei lá, empresa pública, nós temos Banco do Brasil, BB, Banco do Brasil, Correios. Quando eu falo Sociedade de Economia Mista, nós temos Caixa. Não, é o contrário, perdão. Banco do Brasil, a Caixa é uma empresa pública, que a Caixa não tem ações para vender no mercado. Tá? E Correios também, empresa pública. Esse estava tão um exemplo. E o BB, o Banco do Brasil, é uma sociedade de economia mista, a gente compra ações. Petrobras também. Então, tudo isso aqui é união. E o decreto lá, ele ainda fala de mais pessoas. Só para você voltar rapidinho, não vou tirar, não. Quer dizer, não vou nem voltar, porque antes que isso apague. Aqui é tenso. Aqui é tenso o negócio. Então, antes que apague, eu não vou tirar aqui, não. Mas alguém lê para mim aí uma parte que fala os delegatários. Lê aí.
concessionários não, aqueles delegados. Como é a expressão, como está aí no texto? Olha, inciso 16. Isso. Hum, hum, pronto. Então, órgão barra entidade que exerça vou botar um singular, é atribuição. Mas aqui, como eu comecei no singular, eu tenho que começar no singular. Atribuição delegada. Olha, quem é um órgão ou entidade que pode exercer uma atribuição delegada? Sei lá, uma empresa privada que o poder público contrata como concessionária, por exemplo. Eu queria dar um exemplo federal, a Coelba é estadual, mas a Coelba é um bom exemplo. A Coelba é uma empresa privada, mas que está exercendo um serviço público. Né? Qual? É porque a ANAC é uma autarquia. Pronto. Eu posso. Mas a própria Gol, a própria TAM, que está exercendo um serviço que é público, que é de transporte. É um serviço público. Apesar da gente estar habituado a ver empresas particulares prestando esse serviço, esses serviços são naturalmente públicos. Então, eu vou botar assim de forma genérica: qualquer concessionária de serviço público, ela deve ter o seu comitê. Qualquer concessionária. Isso. Qualquer concessionária de serviço público. Um hospital. Enfim. O que eu estou querendo com isso aqui é mostrar a vocês que todas essas pessoas daqui, cada uma delas, tem que ter um comitê de ética. Pois elas, em algum momento, estão representando a União. A União ela não se fecha somente aqui, estende e se divide em autarquias, fundações, empresa pública, sociedade de economia mista, órgão ou entidade que exerça atribuição delegada. Então, se ele está ali em algum momento representando a União, ele tem que ter um comitê de ética para poder vigiar, supervisionar as ações daquelas pessoas que prestam serviço público, tá? Que aqui no decreto ele chama de servidor, mas nem todo mundo aí vai ser servidor, como a gente já conversou anteriormente. Ok? Então, todo mundo aqui tem que ter uma comissão de ética. Vamos voltar lá. Alguém tem dúvida em relação a isso? Que muita gente não viu. Se tem dúvida, fala. Não que você tenha que saber o que é autarquia, o que é fundação, o que é empresa pública, não. Eu quero saber dúvida desse quadro aqui. Todo mundo tem que ter o comitê de ética. A comissão de ética. Deixa eu ver. Então, uma comissão de ética, ponto. Encarregada de orientar. Então, até aqui eu já expliquei. Encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Quando ele diz competindo-lhe conhecer concretamente de imputação de procedimento suscetível de censura, quer dizer que cabe ao comitê de ética saber das ações que vão gerar censura. É ele que vai... Vou falar sobre essa censura daqui a pouco. É ele que vai aplicar essa penalidade de censura, tá? Então, é o dever dele. Então, todo mundo aqui tem que ter um comitê, comissão de ética. Das comissões de ética. Então, o que é que compete à comissão de ética? A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira de servidores os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções
e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Então, veja só, a gente tem no funcionalismo público algumas carreiras que trazem a possibilidade de progressão de acordo com o comportamento do servidor, né, com o tempo do servidor de trabalho e seu comportamento. Então, muitas vezes, quando ele vai pedir uma progressão funcional, o chefe dele pede informação à comissão de ética para saber se ele tem um comportamento adequado, se ele já sofreu algum tipo de censura. E aí vai competir à comissão de ética os registros, incumbe fornecer registros sobre a sua conduta. O que a questão do concurso vai dizer? Ela vai dizer assim, que cabe à comissão de ética avaliar sobre a conduta para a progressão. Não, ela não avalia ninguém. Para a progressão, não avalia ninguém. Tá? Também a mesma história. Tá? Ela não avalia ninguém. Ela só vai pegar o papel, xerocar e entregar para o chefe. E o chefe é que vai dizer se ele vai progredir ou não. Só vai passar informações. O comitê de ética não realiza progressão de servidor. Cuidado com isso, que isso é bem recorrente em questões. Cunha esses dias ele entrou com pedido, os advogados dele entraram com pedido para ele não ser processado enquanto pedido da STF. Ele não ser processado enquanto ele é presidente da Câmara. Que ele diz, né, que ele não quer ser processado, que ele quer ter a mesma prerrogativa de um presidente da República. Ele está se achando lá, né? Ele está se achando. Está comandando. Opa. Inciso 22. Percebam que houve um pulo aqui, né? De 18 para 22, que foi revogado. Muita coisa foi revogada nesse Código de Ética. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura. Olha lá, a pena aplicada é a de censura. E a sua fundamentação constará do respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. Vamos por partes, que isso aqui também é perguntado. Vamos lá, não vou nem riscar, vou escrever. Então, a penalidade é censura. Então, na parte de ética, a penalidade não é advertência, não é suspensão, não é demissão, não é advertência verbal, não é multa, é censura. Para a questão estar correta, a comissão de ética só pode aplicar censura. O que é a censura? É um documento por escrito reprovando aquela conduta do servidor. Então, ele cometeu alguma conduta antiética, a comissão se reúne, elabora a censura, né, penaliza ele daquela forma. Não tem um condão de demitir, enfim. Diga. Não. Esse tipo daqui vai para o servidor. Não que às vezes o poder público não emita uma nota de repúdio, alguma coisa assim. Isso aí é outra história. Mas aqui vai para o servidor, por escrito para o servidor. Tá? Acho não sai não. Não sai não. Demissão sai, assinalidade o demitido sai, mas esse aqui não. Sai, esse aqui não. Para aplicar a penalidade de censura, importante isso aqui, viu? Tem que ter o parecer assinado por todos. Parecer assinado por todos, no caso, todos os integrantes da comissão, né? Parecer assinado por todos. Deixa eu botar entre parênteses. Todos os integrantes da comissão. E essa ciência do faltoso da comissão é a ciência daquele que cometeu a falta, né, do servidor que foi penalizado. E vai ter a ciência do faltoso. Tá? Tem que ocorrer esses requisitos. Tem que todo mundo assinar. É importante esse requisito aqui. Todo mundo que avaliou, julgou, tem que assinar.
Opa, tá copiando ainda? Pode passar? Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público. Aqui, no final, ele vem explicar o que é que ele vai entender por servidor público. Entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Ou seja, ele vem explicar que, na verdade, o que ele está falando aqui é de agente público, mas ele chama de servidor. Tá? Mas a gente já viu na primeira aula que nós devemos entender que isso aqui é o agente público, mas ele chama de servidor. Mas aqui no final ele explica o que é servidor público para efeito desse código de ética. Então, não é só quem é concursado. Não é só quem é concursado. É todo mundo que de alguma forma trabalha naqueles esqueletos que eu fiz ali. Né, vai ser penalizado, pode ser penalizado, vai ser supervisionado por esse comitê de ética. A questão é questão, não é isso? É. Tem as questões. Tentem fazer as questões aí. Essa a gente já fez, é a partir da segunda. Dá uma olhadinha na segunda aqui, deixa eu ver, licença. É. Tentem fazer, dá dois. Não, tentem fazer. Todas. É, que a gente vai ver todas aqui. Umas 5, 10 minutinhos aí. A gente vai fazendo junto depois. Tenta não olhar a resposta. Não, não falei pra você, não, rapaz. Pra todo mundo. É. Várias pessoas se sentindo culpadas aí na hora. Vocês estão aula de quarta-feira? E de quarta? Ontem? Vocês tiveram aula? Alguns tiveram, né? É quarta? O dia? É terça? Quarta, quarta tá livre? É. Vocês não estão, não? É, eu queria mudar pra semana pra quarta, que a quinta tá difícil pra mim. Você alguém tem problema aí, se na quarta? Tem problema, né? Pô, por quê? Logo você. Por que você fez isso comigo, hein? Não dá nem pra tentar remanejar, nada. Não. Segundo tá muito em cima. Pra eu mudar assim. Eu vou ver isso. Tá. Eu não faço isso, meu coração fica partido. Vamos ver aí. Talvez ele tô falando assim, nem dê pra mudar. Vamos ver.
Vamos ver os pouquinhos aí. A questão 2, é isso? Esse aqui? A 2 diz assim: órgãos que exercem atribuições delegadas do poder público devem criar comissões de ética. Verdadeiro ou falso? Verdade. Nós vimos aí tanto a administração direta quanto a administração direta, quanto aqueles que exercem atribuições delegadas, devem criar as suas respectivas comissão de ética. 3. Age de modo equivocado o servidor público que, ao reunir documentos para fundamentar seu pedido de promoção, solicita a seu chefe uma declaração que ateste a lisura de sua conduta profissional. O equívoco refere-se ao fato de que, nessa situação, o pedido deveria ser feito não ao chefe, mas à comissão de ética, que tem a incumbência de fornecer registros acerca da conduta ética de servidor para instruir sua promoção. Verdadeiro ou falso? Verdade, né? Verdade. Cabe ao comitê, à comissão de ética, instruir, fornecer o registro para ver se o servidor público ele agiu, né, de acordo com a ética ou não. Dúvida? Não. 4. Na estrutura da administração, os integrantes de comissão de ética pública têm carga equivalente ao de ministro de Estado, no que se refere a hierarquia e remuneração. Falso, né? Primeiro, apesar desse decreto não falar, não é remunerado, tá? Ser da comissão de ética. E você equiparar o ministro de Estado você equiparar o ministro de Estado é complicado, né? É bastante complicado. Então, aí todo mundo ia querer ser da comissão. Imagina. E na remuneração. Não, comissão de ética não recebe. É um serviço relevante. Você é uma pessoa bacana, mas você não vai ganhar, não. Sim, diga. Nós não falamos ainda. É no próximo decreto. A colega está perguntando aqui sobre a escolha desses representantes da comissão de ética. É no próximo decreto que a gente vê como escolhe. Esse decreto ele não indica como é que é escolhido. Tá? Caso um servidor público tenha cometido pequenos deslizes de conduta comprovados por comissão de sindicância que recomende a pena de censura, o relatório da comissão de sindicância deve ser encaminhado para a comissão de ética, pois é esta que tem competência para aplicar tal pena ao servidor. Peraí, deixa eu voltar, me perdi. Caso um servidor público tenha cometido pequenos deslizes de conduta comprovados por comissão de sindicância, tá? A sindicância comprovou que cabe a pena de censura. O relatório da comissão de sindicância deve ser encaminhado para a comissão de ética, pois é esta que tem competência para aplicar tal pena de servidor. Não, censura. Censura. É a única pena que ela aplica, é censura. Comissão de ética aplica a pena de censura. Ela aplica a pena. Só quem pode aplicar a pena de censura, nesse termo daqui, é a comissão de ética. Essa questão é verdade. Deixa eu ver, Gabarito. É verdade. Vejam só. É porque o que acontece aqui? É porque, na verdade... Não. Sabe qual é a confusão aqui? É porque ela é uma questão, é uma afirmação que ela omitiu o fato de que esse relatório também vai para o chefe.
Entendeu? Ela só quis focar na comissão de ética. Porque esse relatório, o correto aqui é o seguinte: o relatório viu que é uma pena de censura, né? Então, e tem outra penalidade, sei lá, o relatório vai uma cópia para a comissão de ética e vai uma cópia para o chefe avaliar se vai aplicar. Aí é outra história, se vai aplicar advertência, se vai aplicar suspensão, sabe? Ele meio que omitiu a parte da lei 8.112 e só focou na ética. Não, a gente não. A comissão de sindicância, essa expressão comissão de sindicância, é uma investigação no âmbito da Lei 8.112. A gente vai ver isso em direito administrativo. Toda vez que o servidor público comete uma infração ou é acusado de alguma coisa, abre uma comissão, faz uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar para verificar. Sim, aqui a comissão de sindicância, a colega está perguntando quem tem a competência para instaurar uma sindicância. A competência vai depender do tipo de infração. É porque, assim, cada órgão, o que acontece? Vai depender do tipo de infração e vai depender do seu cargo no poder público. Geralmente, quem abre a sindicância, quem instaura a sindicância, é o chefe da pessoa que está sendo acusada. Então, o chefe, ele vai designar, a autoridade máxima, né? Ele vai designar 3 pessoas para investigar. Investiga esse caso. Isso. Isso. Aqui é outra história, não é código de ética. É outra história, é lei 8.112. Aí, pronto. Pronto. Chegando à comissão, teve a sindicância. O que é que pode acontecer? A sindicância pode apontar que não teve nada. Encerra o caso. A sindicância pode apontar que houve uma irregularidade. O que é que ela faz? Ela pega os relatórios e ela vai encaminhar para os setores competentes. Também vai para o chefe que solicitou, vai para a comissão de ética. Se tiver crime, tem que ir para o Ministério Público. Entende? Então, vai depender do que é que o resultado para poder ver e caminhar. Essa questão, ela omitiu todas as outras casos e só falou da sindicância, o que é verdade, né? Sim. Isso. Sim. Uhum. Porque é a comissão de ética que aplica a censura. Entendeu? A comissão... sim. Porque é tal pena, entendeu? Tal pena ele está se referindo à cadê? A sindicância. Ou a censura. O informar é para efeito de promoção, progressão na carreira. Né? É progressão na carreira. São duas histórias. Uma coisa é a penalidade que a comissão aplica, que é a única que é censura, ponto. Tá? E outra coisa é quando ele quer progredir na carreira e ela só passa o registro. Ela não progride, não avança ele. Tá? Essa aqui, vamos ver aí. Agente técnico administrativo, CESP. A comissão de ética prevista no Código de Ética do Servidor Público é encarregada de conhecer concretamente de imputação de infrações penais e crimes contra o patrimônio público, não. Comissão de ética não investiga crime, tá? Se ela viu que é um crime, ela mande para o Ministério Público. E aplica a censura no máximo, tá? Crime não é com ela. Não, porque Cunha é o seguinte, Cunha é um agente político. Agente político é outro código de ética, não é isso, não. Processar e julgar os crimes contra o sistema financeiro nacional, não. Falou em crimes, esqueça a comissão de ética. Processar e julgar os crimes contra a fé pública, não também. Orientar e aconselhar acerca da ética profissional do servidor público no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. Verdade. Verdade. Comissão de ética é um desses locais, né? Que se você está na dúvida de alguma coisa, você recorre à comissão de ética. Se você está na dúvida se uma ação é legal ou ilegal do ponto de vista ético, você pode consultar a comissão de ética. Processar e julgar as transgressões contra a regulamentação ética das carreiras públicas, bem como aplicar sanções penais cabíveis. Penais não.